Fala pessoal, boa noite. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre alguns extremos que são muito perigosos e dos quais eu gostaria de alertá-los para que tenham cautela e não caiam nesses extremos. Que extremos são esses? Bom, eu tenho observado que é muito fácil que a gente caia em extremos e de qualquer assunto a respeito, por exemplo, da política. É comum a gente ver pessoas se dizendo de direita e de esquerda e levando isso às últimas consequências e uns chamando outros de comunistas e outros de fascistas e então sendo denominados, sendo chamados pelos outros de direitas, de extremistas de direita ou extremistas de esquerda. Mas extremos são sempre perigosos. É, Na igreja, na minha caminhada como católico, minha caminhada cristã na Santa Igreja Católica, eu percebi que há alguns extremos que nós devemos tomar cuidado, com muito cuidado com eles. Esses extremos rodeiam a igreja, e eu digo que rodeiam porque não pertencem à igreja. A igreja não é extremista de nenhum desses dois lados. Um desses extremos são aqueles que são chamados de tradicionalistas. Os tradicionalistas ou os serivacantistas que já assumiram a sua saída da igreja de forma mais evidente, mais clara. Quem são os serivacantistas? Os serivacantistas são aqueles que dizem então que a Sé de Roma está vacante ou vazia, está sem um bispo. O bispo romano que está lá hoje não é um bispo verdadeiro, autêntico, e por causa disso a sé da igreja está vacante, vazia, sem ninguém. Ou seja, a igreja está desgovernada, e eles dizem isso por descontentamentos com o Concílio Vaticano II, que é o nosso último concílio ecumênico, descontentamento com o rito antigo que foi mudado, foi substituído pelo novo rito, aquilo que é chamado de vetus ordo, que foi substituído pelo novo zordo, que é a missa que a gente conhece hoje. A missa que a gente conhece hoje, e na maior parte das vezes a gente conhece ela em português, em todos os lugares, que é celebrada no vernáculo, na língua vulgar, na língua do povo, na língua de cada país. A missa que nós participamos hoje, para mim, ela é uma missa maravilhosamente linda, muito linda. Eu já participei da missa tridentina várias vezes, e fiquei apaixonado com a missa tridentina, toda em latim, com a espiritualidade daqueles que participam dela, com as moças usando véu e vestidos longos. Eu acho isso muito respeitoso, muito um sinal de modéstia muito grande para a missa, para o local sacro que é o templo católico. Os homens bem vestidos, a maior parte deles de social, e eu achei uma coisa muito linda. E, geralmente esse pessoal de missa tridentina leva a fé católica muito a sério, inclusive na questão por exemplo, dos filhos. Geralmente eles têm bastante filhos, têm uma família numerosa, porque não aderem aí aos métodos contraceptivos proibidos pela igreja. Então, é uma realidade muito linda participar desses círculos onde se tem missa tridentina, onde se tem missa, é, a missa tridentina mesmo. E eu acho lindo o padre de costas virado para o altar, consagrando a Eucaristia, as orações em latim, e aí eu sigo com um missalzinho pequenininho, um livretinho que me ajuda a seguir, e logo, assistindo sempre, você vai acabar vendo que as respostas, mesmo em latim, você vai pegando. Eu acho bonito quando o padre diz Dominus vobiscum, e aí a gente responde et com espírito tuo. Eu acho lindo. Mas ao mesmo tempo eu tenho a impressão de que muitos que têm uma preferência pelo rito
pelo rito tridentino, acabam desprezando o novo rito, e muitos até crendo que ele é inferior ou que é inválido. E isso é perigosíssimo. Os sedevacantistas, por exemplo, eles negam que a nova missa, o novo rito, seja válido, o rito que a gente celebra em português. Eles negam, então, que seja válido, isso é horrível. Eles negam a autoridade do Papa, dizem que o Papa caiu, que o bispo romano caiu em heresia, negam, então, que a igreja, dizem que a igreja caiu em heresia. Isso é terrível, é protestantismo, isso é protestantismo. Quem fez isso primeiro foram os protestantes, que negaram aí a autoridade do bispo de Roma e negaram toda a forma de governo da igreja, a autoridade dos bispos, a autoridade da igreja como um todo. Eu acho isso horrível. Então, mas tem um meio termo ainda que também é extremo, mas não tão extremo, que são os tradicionalistas. Esses dizem que a missa nova é inferior à missa antiga. Dizem que eles gostam de dizer que é a missa dos apóstolos, a missa tridentina é a missa dos apóstolos. Seria uma desonestidade grande minha se eu dissesse que eles acreditam que era de fato a mesma missa, com as mesmas respostas, com em latim, e tudo mais. Seria desonestidade da minha parte, porque eu sei que eles não acreditam nisso, mas eles acreditam que a missa nova, a missa tridentina, é um desenvolvimento bastante orgânico da missa apostólica, e eu acredito que a missa nova também em essência, a mesma missa celebrada pelos apóstolos, contendo as mesmas partes da missa. Então, poxa, não dá para dizer que a missa que foi uma missa que foi aprovada em um concílio ecumênico por padres, por bispos e pelo Papa, seja uma missa inferior, uma missa ruim, uma missa profana, como alguns dizem, uma missa que desonra a Deus ou qualquer coisa do tipo. Se a decisão de mudar o rito da missa para o novo Zordo que a gente celebra hoje foi tomada num concílio ecumênico por bispos e pelo Papa, isso diz que todo católico deve aceitar de muito bom grado e amar o novo rito, amar o novo rito. E nada dos abusos litúrgicos que vemos, da falta de modéstia das pessoas ao se vestirem ao ir à missa, nada disso é culpa da missa nova, nada disso é culpa do novo rito. Isso é culpa das próprias pessoas e não do novo rito. Então, tradicionalistas e sedevacantistas têm grandes problemas com o Concílio Vaticano II, e os tradicionalistas aceitam como um concílio da igreja, mas vão dizer que é um concílio pastoral ou negar várias coisas, dizendo que não tem caráter dogmático, por isso não é nada infalível do que é declarado lá, não precisa seguir, e que o Concílio Vaticano II trouxe novidades à igreja. Eu acho que isso é totalmente contraditório com aquilo que a gente aprende de básico, que são os três pilares da igreja: a tradição, fé e tradição, escritura e magistério. Se há um magistério que decide as coisas e que decidiu que o Concílio Vaticano II, que as coisas que são ensinadas lá são uma continuidade, poxa, ótimo, eu tenho que seguir isso e pronto, acabou. Eu tenho que me submeter aos concílios ecumênicos da igreja e pronto, acabou. E com certeza todo tradicionalista que ouvisse essa minha fala me chamaria de burro e que dizeria que eu não tenho conhecimento nenhum a respeito dessas coisas. E de fato não tenho um conhecimento profundo a respeito dessa briga toda, mas eu acredito que nem é necessário ter. Eu comprei algumas coisas e alguns livros a respeito disso, sondei algumas coisas, assisti palestras, vídeos de pessoas que estavam nessa crise, que estavam nessa fase. Eu achei algumas coisas muito coerentes, mas graças a Deus, por fim, coloquei a minha cabeça no lugar que deveria ter colocado já desde o início, que é estar com a igreja sempre. Então, isso é um dos extremos terríveis. O outro dos extremos é o modernismo, o racionalismo, tudo aquilo que é fruto da teologia da libertação, que já foi condenada pelo Papa Bento XVI, Papa Emérito. Então, todo tipo de modernismo racionalista deve ser
negado, deve ser rechaçado por todo católico, deve ser, esqueci a palavra, rejeitado por todo católico. É muito comum que se ver hoje padres que negam mesmo, não só padres, mas leigos, que gostem muito de ideias e flertem com ideais políticos e acabem levando isso para a doutrina, para a teologia católica, teologia cristã. Como, por exemplo, a crer tem um documento que eu trouxe aqui, ó, veja só. Esse livro aqui, eu não vou virar o vídeo ao contrário, vocês vão ter que ler de trás para frente aí mesmo, mas o nome dele é Documentos sobre a Bíblia e a sua interpretação. É uma coletânea de vários documentos sobre a Bíblia, a sua interpretação, que falam sobre como a gente deve, como o católico deve se guiar aí na interpretação da Sagrada Escritura e lidar com a interpretação da Sagrada Escritura. E esse texto aqui no início, no primeiro dos livros aqui, ele tem, olha, tem providentíssimos Deus, Espíritos, Paráclitos e outras pronúncias difíceis de latim aqui, mas tem a Pontifícia Comissão Bíblica, carta ao cardeal Suhard, eu não sei como é que pronuncia, bom, eu só li o primeiro livro ainda dessa coletânea, tem Dei Verbum, o Verbum Domini e outros, mas o primeiro que eu li, que é o Providentíssimos Deus, eu achei muito legal, um trecho que eu quero compartilhar com vocês e ler com vocês agora, que diz o seguinte, vejam só, como isso é legal. O subtítulo aqui, que eu não sei se é do autor original, acredito que não, diz Argumentos dos adversários contra a Sagrada Escritura. E aí diz, e agora o que nos propusemos tratar requer que nós, veneráveis irmãos, vos comuniquemos todas aquelas normas que parecem mais oportunas para regular retamente tais estudos. Com certeza será útil aqui, desde o início, conhecer qual o gênero de adversários que se encarniçam nesta luta e quais os artifícios e armas em que confiam. É claro que a luta teve que ser travada antes contra aqueles que, baseados no seu próprio juízo particular, repudiando as tradições divinas e o magistério da Igreja, afirmavam que as Escrituras eram a única fonte da revelação e o arbítrio supremo da fé. Aqui falando dos protestantes. Agora, a luta é contra os racionalistas, os quais, como filhos e herdeiros dos primeiros, dos protestantes, baseando-se igualmente no juízo próprio, repudiam da maneira mais absoluta até esses elementos próprios da fé cristã, recebidos dos pais. Com efeito, eles negam completamente quer a revelação divina, quer a inspiração e a escritura sagrada, e andam dizendo que outra coisa não são do que artifícios e invenções dos homens, que não contêm verdadeiras narrações de coisas que realmente aconteceram, mas fábulas inúteis ou histórias mentirosas. Desta forma, não temos nelas vaticínios ou oráculos, mas somente predições feitas depois dos acontecimentos ou adivinhações por intuição natural. Não apresentam verdadeiros e próprios milagres e manifestações do poder divino, mas trata-se de conhecimento de acontecimentos maravilhosos, porém nunca superiores às forças da natureza, ou de magias e mitos. E dizem que os evangelhos e outros escritos apostólicos devem certamente ser atribuídos a outros autores. O texto continua batendo nesses racionalistas aqui, e eu tive curiosidade de ler a respeito de documentos que falavam a respeito da interpretação da Escritura, por ter lido no documento chamado Pontifícia Comissão Bíblica, de 1993, a interpretação da Bíblia na Igreja, a respeito do método histórico crítico. O método histórico crítico é um método de interpretação da Escritura que trata de como nós olharmos para a Escritura considerando ali o contexto histórico no qual ela foi escrito, o gênero literário do qual faz parte o texto, a crítica literária, a crítica histórica é algo que esse documento da igreja que eu citei por último fala bem a respeito deste método, e eu
fiquei curioso a respeito disso, porque, enquanto protestante, esse método é muito mal falado nos meios dos quais eu passei. E a minha impressão era que esse método é a causa da existência desses racionalistas que são condenados nesse primeiro texto que eu li para vocês, que acreditam, por exemplo, que dizem muitos deles, e a gente vê isso enraizado no pensamento, no coração de muitos pregadores, que dizem, por exemplo, que negam milagres da Escritura, que esvaziam o sentido espiritual de todos os textos bíblicos, dizendo que aqueles milagres não aconteceram, o mar não se abriu, o mar só abaixou e o povo passou, mas não passou tão em seco assim, não era seco. Ou, por exemplo, os milagres, o milagre da multiplicação dos pães e peixes não foi de fato um milagre, porque foi, na verdade, uma partilha e era uma história que não necessariamente precisa ter acontecido e tudo mais. Então, olha para acontecimentos do Antigo Testamento e descreem da possibilidade descreem totalmente da possibilidade deles terem acontecido, sem nem buscarem as possibilidades reais deles terem acontecido, ou verificarem de fato a possibilidade real deles terem acontecido, e vão negando tudo que há de sobrenatural na Escritura, esvaziando o sentido transcendente do texto, tudo aquilo que é transcendente do texto, e fazendo com que aquele texto seja extremamente materialista, como se um ateu estivesse olhando para o texto bíblico e desacreditando de tudo, e dizendo que todo o texto bíblico só tem intenções teológicas e morais e não narra nenhum fato milagroso. Isso é extremamente condenado aqui no próprio texto que eu acabei de ler, que é do Papa, deixa eu ver qual é o Papa que escreveu, o Papa Leão XIII, dizendo que nós temos que combater esses racionalistas, e depois ele vai dizer como que a gente tem que combater esses tradicionalistas, esses racionalistas e tudo mais. Então são dois extremos terríveis, o extremo do modernismo, do racionalismo, que nega coisas e traz ideologias políticas, principalmente de cunho marxista, para a teologia cristã, e aquele outro extremo que é dos tradicionalistas, que são contra todo tipo de ecumenismo, que são contra, falam mal do Papa, falam mal do Concílio Vaticano II, tudo isso é terrível, isso é ruim. São extremistas de dois lados, extremos de dois lados. E nós não precisamos desses extremos para sermos bons católicos. Nós precisamos confiar no magistério santo da igreja. Precisamos confiar na interpretação da escritura que a Santa Igreja nos ensina, nos dogmas, nas tradições que foram nos ensinadas e nos foram entregues e passadas dos apóstolos até os dias de hoje. E é isso. Nós precisamos confiar na Santa Igreja. Os tradicionalistas não confiam na Santa Igreja, duvidam dela, suspeitam que ela tenha caído em heresia. Os sedevacantistas afirmam que caiu em heresia. Os racionalistas e modernistas e muitos teólogos da libertação vão dizer que a igreja precisa se modernizar ou encontrar o seu lugar social na sociedade, ou precisa mudar muita coisa, e vão querer fazer uma ruptura naquilo que a igreja sempre foi e mudar a essência da igreja. E nós não precisamos de nenhum desses extremos. Nós precisamos ser uns bons católicos que aceitam a autoridade do Papa, dos concílios e tudo o mais. Se você for observar esses modernistas que gostam de falar do Concílio Vaticano II, da Missa Nova e tudo mais, eles mesmos não sabem do que estão falando. Eles mesmos não seguem, por exemplo, ao que é fruto do trabalho, por exemplo, de teólogos pós-Concílio Vaticano II, que é o Catecismo da Igreja Católica, aquele amarelinho, bonitinho. Eles negam a existência do purgatório, do inferno, dizem que todos vão para o céu e tudo mais. As pessoas morrem e eles nem consideram que essas pessoas possam estar no purgatório. Não todos foram salvos, todos já fizeram a sua passagem para o céu. Isso é terrível, isso é ruim. Mudam palavras da liturgia, têm medo de dizer palavras que estão no missal, e isso é abuso litúrgico. Acreditam que a autoridade católica é opressora, o papado é opressor, a missa é opressora, mudam palavras da missa.
não dizem Deus Todo-Poderoso, mas gostam de mudar as palavras, porque o Todo-Poderoso é muito opressor. Então, a, o que eu tenho para dizer nos vídeos de hoje é: não caiam em nenhum extremo. Sejam católicos genuínos, verdadeiros, que rezam o terço, que rezam o rosário, que amam o Papa, que rezam pelo Papa, que obedecem e se submetem aos concílios, que estudam o catecismo da Santa Igreja, que olham para a Sagrada Escritura com fé, com amor, com um coração cheio de crença de que Deus é capaz de todas as coisas, Deus é o Senhor de todas as coisas. E é basicamente isso. Eu gostaria de ler um texto com vocês para acabar o nosso vídeo, para terminar o vídeo, que é um texto do Papa Bento XVI que ele escreveu, que eu achei muito bonito, que diz o seguinte, lá no livro dele, Jesus de Nazaré, capítulo 4. Eu não li o livro, eu vi essa citação do meu amigo Jadson, que acabou de se tornar católico, graças a Deus. O texto diz o seguinte: os santos são os verdadeiros intérpretes da Sagrada Escritura. O significado de uma determinada passagem da Bíblia torna-se mais inteligível para aqueles seres humanos que foram totalmente paralisados por ela e a viveram. A interpretação das Escrituras nunca pode ser uma questão puramente acadêmica e não pode ser relegada ao puramente histórico. A Escritura está cheia de potencial para o futuro, um potencial que só pode ser aberto quando alguém vive e sofre o texto sagrado. Então, Papa Bento XVI aqui arrebentando como sempre. Esse texto que é maravilhoso. O texto da Escritura não pode ser alvo de um trabalho meramente acadêmico, mas nós devemos olhar para o texto com fé, nós devemos olhar para a igreja com fé, nós devemos crer na Santa Igreja Católica, crer no credo apostólico. É isso que a gente tem que crer. Todas as verdades que são ditas lá. E o texto começa dizendo: creia em Deus Pai Todo-Poderoso. É isso aí. Até a próxima.